Fala meus amigos da ufologia, Leandro Medeiros do canal Leandro MacTube para mais um vídeo, hoje falando sobre os Greys. Nós vamos tentar desmistificar um pouco essa questão dos Greys serem todos negativos. Vou colocar aqui para vocês já de começo uma reportagem sobre os Greys contatarem uma pessoa aqui no Brasil, lá no Nordeste, em Maranguape, especificamente em Maranguape, que é Fortaleza, Ceará, onde o contatado afirma que esses extraterrestres não são de outros planetas, e sim intraterrenos, segundo eles. Fica aí com a reportagem agora. Era um quê, então? Depois da conversa, que foi mais de meia hora, eles disseram que eles eram um ser daqui da Terra, muito de uma, como é que se diz, eles eram muito evoluídos lá onde eles viviam, mas houve um acidente e o pessoal que estava aqui foram extintos. E eles só escaparam porque estavam em cima, eles estavam voando, eles estavam... Olhando para eles, como são? O rosto é como se fosse, é no formato de uma pera, como se fosse uma pera, assim, a cabeça. Não é exagerado do jeito que o pessoal diz, eles são, com formato de pera, os olhos são grandes e azuis. Agora, eu não prestei atenção se eles têm nariz, não prestei atenção não, mas a boca, eles têm os olhos muito grandes, né? Os olhos grandes, azul, muito azul. Bem interessante o caso dele, e eu acredito que sim, tem alguns Greys que sejam intraterrenos, mas que os Greys mesmo, eles, pelo meu conhecimento, pelo meu contato, eles não são mais seres tridimensionais, são seres multidimensionais. Inclusive, assistindo algumas palestras, os próprios extraterrestres Greys já relataram para alguns contatados que eles são seres que já viveram na realidade tridimensional há pelo menos 13 bilhões de anos atrás. Eu fui contatado por Grey, já tive contato com Grey, minha abdução foi por Greys também. Para quem não sabe, eu também sou um abduzido, sou um contatado, também tem vídeo aqui no canal contando essa minha história. Ah, e pedir a você, né, eu não posso esquecer de pedir para você se inscrever aqui no canal, botar a notificação no sininho, que é muito importante. E como falar dos Greys e não falar de um caso, que é um caso que me chamou muito a atenção, que eu assisti tem cerca de 2 anos, também está disponível na internet, tanto no Netflix quanto no YouTube, que é o caso do extraordinário caso, melhor dizendo, de Stan Romanek. Stan Romanek é um cara que mudou assim a concepção de registros desses seres, porque o cara, ele filmou várias vezes esses seres na sua casa. Muita gente acha que é armação, outras não. O Stan Romanek, para quem não sabe, ele foi acusado até de pedofilia, foi condenado a 2 anos de serviços comunitários. Acharam, né, vários arquivos de crianças nuas em seu computador, mas eu acredito que devido a ele ter chegado bem próximo da informação, esses seres, esses caras que a gente chama aí, que estão envolvidos por trás, como os Homens de Preto, essas agências secretas dos Illuminati, sei lá o nome que hoje em dia eles tenham, né? Porque os Illuminati são uma ordem muito antiga. E eu vou botar aqui para vocês também um trecho onde ele deixou a sua câmera filmando, salvo engano, na sua sala, e em algum dos minutos a cabecinha do Grey aparece. Ele estava ali, parece que esperando aquilo acontecer, e toma um susto. O vídeo é um pouco forte, sabe que você pode também tomar um susto. Fica aí com o vídeo do Stan Romanek.
Assustador, né? Para muitos é assustador, né? Já pensou, vocês estão na sua casa e então do nada olha para sua janela assim e aparece um ser daquele cabeçudo cinza com aquele olhão preto olhando para você. E teve tanta repercussão, falando sério agora a respeito dos Greys e o caso Stan Romanek, que o diretor Dwight Connolly, editor da MUFON, UFO Journal, incluiu o caso de Stan Romanek em seu livro de 2004, The World's Best UFO Cases, aclamando como o melhor caso atual devido à presença de testemunhas independentes, marcas de ferimento em seu corpo, um grande círculo de queimado, vídeos de fenômenos estranhos e fórmulas matemáticas complicadas que apareceram estar muito além da capacidade de Romanek. Connolly, no entanto, também diz que esse caso só deve ser visto como um melhor caso a longo prazo potencial para que esperemos a legitimidade de todos os fatos. E esse relato dele foi de 2004, então já sabe-se que algumas provas foram forjadas pelo Stan Romanek, mas outras não tiveram explicação até hoje, tá? Um caso bem famoso sobre os Greys e contato com os seres humanos, bem famoso também na década de 60, foi o caso da Beth e Barney Hill, que alegam também terem sido abduzidos por seres Greys. E para quem não sabe, os Greys, esses Greys, esses cabeçudos cinzas que vocês estão vendo aí também no vídeo, são responsáveis por mais de 90% dos relatos de abduções ao redor do mundo. Eu, quando passei pela minha abdução em 2009, fiquei bastante assustado. Eu era uma pessoa totalmente cética em relação ao assunto da ufologia, não tinha contato nenhum com isso. E depois da minha busca, meus tratamentos, a abertura de consciência que eu tive posteriormente do meu contato, aliás, da minha abdução, eu comecei a pesquisar e ver que não era só aquela questão negativa dos que fizeram a implantação de chips e implantes em 2009, aqui no Rio de Janeiro, comigo e com a minha esposa também. E eu tendo contato e conversando com muitos mestres e ufólogos da área, mestre que eu digo na questão, quem trabalha a parte esotérica ou holística, eles disseram que muitas das vezes tinham até algum receio sobre eles, mas descobriram depois, com a abertura de consciência, que esses seres na verdade são seres responsáveis por fazer o trabalho pesado. Os seres extraterrestres Greys, eles podem sim ser manipulados por outras raças, como existe uma lenda aí dizendo, lenda não, né? Essa história dos reptilianos dominarem os Greys e estarem também responsáveis por toda essa manipulação que há em relação aos contatos de terceiro, quarto grau, tá? E não é bem assim, não é bem assim. Existem seres que trabalham, reptilianos que trabalham com os Greys, sim. Existem os Greys que trabalham na Confederação Intergaláctica, que são super positivos, são super do bem, trabalham na manutenção e muitas das vezes quando você sofre algum tipo de intervenção desses seres é para uma evolução e não para causar algum tipo de dano físico ou espiritual, sendo que a gente sempre tem que ficar resguardado com o pé atrás em relação a isso, porque você nunca vai ter certeza de nada se você não tiver a mediunidade muito aflorada e um contato direto relacionado a qualquer assunto que você trabalhe dentro da espiritualidade, dentro da ufologia, porque é difícil, é complicado, não é uma fórmula de bolo, como eu sempre digo, é uma questão que tem que ser pesquisada, tem que ser questionada. Eu já perguntei isso para inúmeras pessoas que eu entrevistei aqui no canal e alguns até hoje afirmam que os Greys são todos negativos e outros dizem que pelo contrário, tem exemplos de várias pessoas como o professor Laércio, são super amigos, inclusive eu visualizei Greys na minha ida, também está registrado aqui no canal, lá no espaço de São Tomé das Letras do professor Laércio. Também tem um relato da doutora Mônica de Medeiros, eu não lembro aonde eu ouvi ela falando isso, mas eu tenho quase certeza que há um tempo atrás ela afirmava que tinha medo desses seres e achava que eles eram negativos, e hoje em dia ela trabalha com esses seres também que auxiliam em toda a manutenção. Então os Greys, vou falar um pouquinho da tipologia para quem conhece pouco a história dos Greys. Os Greys Zeta Retículos, por exemplo, ou Alpha 1, são os mais frequentemente vistos, assim, tem em torno de 60 centímetros a 1,20 m de altura, são bem magros, um olhar assim bem diferenciado, frio, né? Aqueles olhos pretos também são bem característicos, bem penetrantes.
Eles têm uma boquinha bem pequena, o nariz também bem pequeno, a cabeça grande, mas não é essa desproporção toda que alguns relatam, né? Chamam até de cabeçudo, eu também já chamei de cabeçudo, queixo pontiagudo, e a cor da pele, assim, varia de cinza escuro a cinza claro, sendo que eu já avistei, já tive contato com seres da tipologia Grey, né? Porque a gente associa Grey a cinza, e que na verdade eram marrons, verde e também azuis. Tá? Então eu não sei assim identificar certamente para vocês se são Greys, vamos dizer assim, a raça Grey, porque eu acredito que até esses seres sejam como nós em uma questão ou outra de cor. Existe ser humano, branco, negro, nórdico, asiático, índio, né? E são seres humanos, sendo que de cor e, vamos botar, de etnias diferenciadas. Então possa ser sim que esses Greys, o Zeta Retículo Grey ou Alpha 1, também possa ter outras variações de cores. Muitas pessoas associam esses seres com as mutilações de gados e eles absorvem certos nutrientes de substâncias que provêm de parte com os lábios e nariz e genitais dos animais. Eu não confio muito nessa informação. Essa informação aqui que eu tirei agora, que eu estou passando para vocês, foi de um site da internet, tá? Para poder dar uma especificada melhor para quem não tem noção, nunca viu Grey, não sabe como é que é um Grey, e o vídeo aqui é de Grey, para ter uma noção desses seres. Eu acredito que alguns possam sim, até igual o chupa-cabra, igual o ET de Varginha, tem gente que não acredita, mas eu acredito no ET de Varginha, até que me prove ao contrário, esse ser existe, e esses são os Zeta Retículos Greys Alpha 1. Nós temos também o Bellatrix Grey ou Alpha 2, outros também comumente vistos, são semelhantes ao descrito anteriormente, exceto nos seus 15,24 centímetros de altura, e parece dar ordens. Uma variação deste mesmo tipo descrito são os olhos negros arredondados como grandes botões negros. Esses seres, né, pessoal, os Greys que eu falei agora, o Bellatrix Greys Alpha 2, eu também já visualizei. Tem pessoas que confundem esses seres com até duendes elementais. Eles são bem pequenininhos mesmo, são seres igual um duende mesmo, eu não sei explicar assim, são minúsculos, eles parecem que conseguem se manifestar, se materializar e se desmaterializar e desmaterializar, materializar e desmaterializar. Esses seres fazem muito isso. Inclusive eles são seres que costumam, você ir em casa espírita ou algum centro holístico e tiver uma mediunidade bem aflorada, esses seres vocês podem ver muitas vezes subindo no ombro, subindo na cabeça da pessoa, cutucando uma coisa aqui, mexendo no olho, a pessoa pode até se incomodar no momento ali do contato com os Greys, e na verdade com esse tipo de situação, e não saber se é um espírito ou um encosto. Na verdade são esses seres baixinhos, bem baixinho mesmo. Não é esse Grey de 60 centímetros, não, é baixinho mesmo, 15 centímetros de altura, bem minúsculo. E vamos aqui para a terceira tipologia Grey, que são os Orion Grey, ou Alpha 3. A outra raça Grey, que é alta, diferente dos outros, com grande nariz, diferente dos outros que não tem nariz grande, possui entre 2,13 metros e 2,43 metros de altura. Então eles são bem altos, totalmente diferente desses outros dois que eu citei anteriormente. Tem um caso bem famoso na Rússia de uma mulher com uma perna deformada que foi capturada por esses seres e depois foi liberada milhares de milhas de onde ela foi capturada, assim, totalmente distante. Alguns tipos desses seres que vêm aqui também dão contato com a tipologia Grey, eles não têm nem intenção benigna nem maligna, né? Eles vêm como visitantes do planeta Terra e fazem experimentos com seres humanos, assim como nós vamos fazer pesquisa de campo e pegamos alguns animais. Imagina para a cabeça desses animais a relação deles conosco, a visão, né? Nós muitas das vezes podemos ser monstros, né? E hoje em dia existe mais conscientização em relação a esse trabalho com os animais, mas eu sei também de casos de pessoas que vão fazer pesquisa de campo e pegam um animal, injetam algum tipo de chip, implante para rastrear, e podem soltar em outro local da reserva e para a cabeça do animal, assim fazendo a comparação conosco, vai considerar o ser ruim. Lembrando que também existem seres Greys que vêm, abduzem a pessoa. Existem inúmeros casos aqui também na internet, você pode colocar no YouTube que vocês vão achar, aonde as pessoas tinham algum tipo de doença, esses seres deram contato, eles não lembram de ter passado por cirurgia, mas simplesmente na sua volta, a rememoração, aliás, na sua volta,
condicionada da abdução, as pessoas simplesmente ficam curadas. Outras pessoas que têm contato com esses seres relatam também, assim como eu, quando voltam da nave, terem uma mudança consciencial muito grande. É essa introdução desse equipamento, chips implantes, que muitas das vezes é colocado simplesmente como negativo. Lembrando aqui que eu não estou dizendo, não acredito, eu não sou dessa linha que acredita que todos eles sejam bonzinhos. Mas também não vou dizer que todos eles sejam ruins, porque eu já tive experiência com eles e já tive contato de comunicação mesmo com eles, de ir em naves, de ir em projeção astral, e já está no umbral, eles fazendo aquele trabalho comigo de apoio ali. Eles são as pessoas que, os seres que fazem o trabalho sujo, vamos dizer assim, pau para toda a obra. Grey é pau para toda obra. Pronto. Curei aqui a gagueira. E vamos lá continuar a falar um pouco mais sobre os Greys. E continuando a falar sobre os Greys, como eu falei, dos Greys, falar para vocês não se basearem somente nessa questão de filmes americanos, hollywoodianos, a respeito dos seres extraterrestres. Exemplo, o filme Intruders, né? Se você for assistir aquele filme e você já tem medo de Grey, vou aconselhar você nunca assistir esse filme. Quer assistir um filme legal sobre Grey, vamos dizer assim? Que não é um Grey de verdade, né? Porque tem um olho bem diferente dos Greys, é o filme Paul. Vocês estão vendo aí a imagem do Paul, é um ET bem simpático, um filme muito legal, super indicado, para que a gente tenha uma outra visão, um outro parâmetro de quem realmente são esses seres e possam ser esses seres. Inclusive tem uma cena bem interessante onde esse Paul, né, extraterrestre Grey, ele dá o contato para uma evangélica, ela a princípio vê ele e cai dura, e ele bota a mão na cabeça dela para ela descobrir a verdade, e ela volta questionando tudo, a sua fé muda. Me lembrou muito o meu caso, né, porque eu era aquela pessoa assembleana, fervorosa, de bater em Bíblia, em santo de igreja católica, e xingar um bandista, xingar de uma forma assim, tô dizendo metafórica. Gostei da camiseta. Ah, obrigada. Eu comprei na minha igreja. É Jesus dando um tiro em Charles Darwin. Por que Jesus ia querer atirar em Charles Darwin? Por causa das teorias heréticas dele. Vocês são homens de Deus? Não. Nós somos homens da ciência. Nós acreditamos numa ordem biológica que organiza o turbilhão do caos físico e químico. O mundo tem 4.000 anos de idade e só pode ser produto de um planejamento inteligente. Quanta bobagem! Sei não. Então tá, você aí, por favor, me explique como uma coisa tão complexa quanto o olho humano conseguiu simplesmente existir. Ele simplesmente não existiu. Simplesmente foram bilhões de anos de desenvolvimento através de incontáveis espécies. Mas que história é essa? Evolução, neném. Blasfêmia! Mas eu era bem parecido com essa menina. Se você não assistiu, assiste o filme Paul. E eu não vou estender muito esse vídeo porque existe muita coisa aqui na internet. Assistam aí o documentário do Stan Romanek, que tem no Netflix e também no YouTube. Também temos documentários sobre os Greys no History Channel, sendo que o History Channel ele associou os Greys a uma visão que eu aceitei, né? É bom ter informação de todos os lados, mas que eles dizem, segundo os antigos astronautas, eles afirmam que os Greys são responsáveis pela hibridização da raça humana aqui na Terra. Eles participaram de vários projetos ao longo do tempo, inclusive no relato que nós vimos aqui no começo do vídeo, daquele senhor lá de Maranguape, ele afirma, né, que esses seres disseram para ele que já eram um intraterreno e saíram daqui por uma questão geológica, né, de algo que aconteceu na Terra. Eles simplesmente saíram, ficaram fora até a Terra ter estrutura de novo para eles retornarem. E nesse contexto, realmente eu tenho certeza que eles já tiveram contato com os Anunnakis, já tiveram contato com o pessoal do povo azul, já tiveram contato com o povo dragão, entre outros. Eles estão sempre fazendo barganhas. Se são esses que esse cara teve contato, eu não sei. Mas eu sei que esses seres do Comando Astar também já estiveram aqui há tempos atrás. Mas hoje, esses seres, em grande parte, ou todos eles, pelo menos o que eu tenho conhecimento, não são seres tridimensionais. São seres multidimensionais de uma dimensão muito mais elevada. Então vamos quebrar esse tabu aí. Os Greys não são todos negativos. Eles trabalham com cura, eles trabalham com a iluminação, mas também podem fazer mal, assim como seres humanos, assim como qualquer raça que vive
na dualidade da existência que o todo criou. Então espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, super curtinho. Se inscreve no canal, deixe seu like. Você também do TV Galáctica, compartilhe aqui o vídeo na página do Facebook, se inscreva no meu Instagram ou no meu Twitter. E paz e luz a todos, gratidão, mais novidades virão à frente. E até o próximo áudio ou o próximo vídeo. Namastê!